E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai começar então mais um curso aqui no Anima Concursos. A gente vai começar um curso de informática básica. Estou muito feliz de estar ministrando esse curso para vocês. Espero aprender muito com vocês e tamo junto. E essa primeira aula a gente vai falar basicamente o que é um computador, tá certo? Então vamos embora. Então vamos começar a aula respondendo a pergunta: o que é computador? É quando você está com uma dor muito forte. Vamos falar sério então. Na verdade, computador é todo dispositivo que se destina a receber e processar dados para a realização de diversas operações. Então, na verdade, é quando um dispositivo recebe alguma informação, algum dado que você insere, você imputa no computador e ele processa aquele dado gerando alguma informação para você, entendeu? Então, o computador basicamente é isso. Então, de uma maneira mais técnica, mais aprofundada, a gente pode definir computador como sendo um conjunto de componentes integrados que estão todos juntos, que a gente chama de camada de hardware, que eles executam as operações muito rapidamente, muito mais rápido que os seres humanos, que qualquer pessoa. E esse hardware, em cima deles, a gente constrói os sistemas, as aplicações, que a gente chama de software. E esses softwares a gente busca orientar sempre para o usuário, que são os usuários que vão usar esses sisteminhas, esses programinhas, que a gente chama de peopleware, beleza? Então vamos explorar mais um pouquinho essa definição. Então a gente tem uma pirâmide para ilustrar e o hardware é a nossa base, ele que suporta tudo. Então o que seria o hardware? É tudo que é tangível no computador, tudo que existe, entre aspas, bem entre aspas, no mundo real. Então seria como exemplo uma placa-mãe, por exemplo, um monitor e até uma impressora. Aproveitar o gancho que a gente falou de impressora, vocês sabem o que uma impressora falou para outra? Ela chegou e falou assim: essa folha é sua, impressão minha. Essa não foi muito boa não, sei, mas só para quebrar o ritmo um pouco. Agora a gente vai falar de software. Software nada mais é do que conjunto de sistemas, aplicações, programas, como você preferir chamar, que eles rodam em cima da camada de hardware. Então, para ficar mais fácil, a gente tem como exemplo o Windows, que é um sistema operacional, o Firefox, que é um exemplo de navegador, o Word, que é um editor de texto, e muitos outros. Então, eles são o que a gente pode dizer de parte intangível do computador, a parte que não existe para a gente no mundo real, entre aspas, falando. Tá certo? E por último, nós, usuários, pessoas que utilizam os softwares dos computadores. Então, a última camada, peopleware, são os usuários que utilizam os recursos do computador. Acho que esse aí é bem tranquilinho. Então, uma coisa que precisa ficar bem clara para vocês é a diferença de hardware e software. E tem um macetezinho que a galera costuma usar para isso, que é o seguinte, que hardware é tudo aquilo que você chuta. Eu não consegui achar um GIF de uma pessoa chutando o computador, mas eu acho que deu para ilustrar. E software é aquilo que a gente xinga, que a gente não consegue tocar, então a gente só fala mal, fala palavrão, manda para aquele lugar, enfim, beleza? Aí vocês conseguem guardar bem.
Pessoal, vocês podem me perguntar, e quem inventou o computador? Essa aí é uma pergunta meio complicada. O pessoal considera o Turing, daquela máquina de Turing, como sendo o pai do computador. Porém, tem pessoas que já tiveram projetos anteriores ao Turing e que, enfim, por algum motivo, vamos resumir assim, não foi para frente e acabou sendo o Turing considerado o pai do computador. Mas essa pergunta para concurso não é muito relevante. Onde eu quero chegar é o seguinte, que o que em concurso se usa como o início, como a base dos computadores, é o que a gente vai estudar agora, que chama a arquitetura de von Neumann, que esse maluco projetou uma máquina capaz de realizar processamento e guardar informações em memória, e a gente vai estudar isso agora. Bora, pessoal, presta atenção agora no que eu vou falar, porque essa é a parte mais difícil da aula, beleza? Então concentra aí e vamos. Arquitetura de von Neumann. Essa é uma arquitetura que caracterizou pela possibilidade da máquina armazenar tanto os programas quanto os dados no mesmo espaço de memória, porque com isso eles conseguiram manipular os programas. E essa arquitetura revolucionou e ela é usada como base para muitos computadores hoje em dia ainda, apesar de já terem outras arquiteturas mais modernas, mas essa arquitetura ela vira e mexe, acaba caindo nas provas de concurso. Então é muito interessante a gente saber. Nossa, então quer dizer que eu vou ter que saber o que esse Neumann falou? A gente vai ter que saber toda essa arquitetura de Von Neumann. Porque ficou famosa, né? Ele conseguiu bombar esse projeto dele, aí agora a gente tem que estudar. É a vida. Vamos lá. Então essa arquitetura ela fala que o computador é organizado nos seguintes componentes: na memória, que armazena tantos os dados e as instruções que a gente passa para o computador; a unidade de controle, que ela comanda a sequência das atividades que o computador vai processar, vai trabalhar; a unidade aritmética e lógica, que ela executa tanto as atividades aritméticas e lógica, conforme o próprio nome diz; e as entradas e as saídas. Então, para você lembrar todas essas partes, você lembra da definição de computador, que a gente falou que a gente precisa inserir dados no computador para que ele faça algum processamento e nos dê alguma saída. Então, você tem que lembrar disso e dessas partes também. Eu sei, galera, que é difícil de decorar tudo, e é por isso que eu inventei um macete. Então vamos lá, espero que vocês curtam. Vocês vão lembrar que a máquina de Von Neumann, a arquitetura de Von Neumann, é uma coisa muito antiga, muito arcaica, do passado, caretão. Então vocês vão lembrar de museu. Por que museu? Porque ela tem as iniciais de todas as 5 partes da arquitetura de Von Neumann. Então M de memória, U de unidade lógica aritmética, S de saída, E de entrada e U de unidade de controle. Belezinha? Ficou top agora, hein? Galera, dica inédita então, hein? Nunca vi essa dica em lugar nenhum, foi eu que inventei. Bora então continuar. E eu também sei que a parte do entendimento de como funciona a arquitetura também é bem complicada. Então, para isso, eu vou tentar dar um exemplo meio lúdico, assim, para vocês entenderem com mais facilidade. Então, para começar, vocês vão pensar num caso de quando vocês forem no shopping, alguma loja, principalmente as mulheres, vamos ilustrar um exemplo de compra de uma bolsa, que a mulherada curte pra caramba. Então, pensa assim, quando a gente for numa loja, no shopping, para comprar uma bolsa, a gente vai fazer uma analogia com esse processamento da arquitetura de Von Neumann. Mais para frente vocês vão entender o que eu quero dizer, beleza? Então vamos rodar um processo aqui, um processamento nessa arquitetura de Von Neumann. Então aqui a gente vai ter a entrada, memória, processamento. Quando a gente falar de processamento, vocês lembram tanto da
unidade lógica aritmética quanto da unidade de controle, tá? Tudo começa com 1. E a saída. Agora a gente vai falar um pouco dos dispositivos de entrada, porque a gente vai começar a falar do processamento e tal, e tudo começa com a entrada. E os dispositivos de entrada são aqueles que a gente consegue inserir alguma informação para dentro do computador. Então, por exemplo, o mouse, o teclado. Aí agora eu vou falar assim, quando a gente vai falar de tela, mas a tela touch, tá? Quando você consegue, por meio da tela, inserir informação para dentro do computador. E o microfone, que também você consegue enviar a voz para dentro do computador. Então a entrada é tudo aquilo que você consegue fazer, alguma informação, chegar dentro do computador, beleza? Então vamos lá, começando o nosso exemplo pela entrada. Então a entrada é quando você quer fazer alguma inserção de algum dado, alguma instrução no computador. Então vamos supor que você queira saber a resposta de quanto que é 1 mais 1. Então você insere 1 mais 1. Aí lembra que eu falei que eu ia fazer uma analogia com quando a mulher quer comprar uma bolsa? Então entrada seria tudo aquilo que seria necessário para ela conseguir comprar uma bolsa. Então, por exemplo, ela precisa ter o dinheiro, ela precisa saber exatamente qual é a bolsa que ela quer. Então isso seria a entrada no processo de compra de uma bolsa. Certinho? Aí depois tem a parte da memória. Então o que é essa parte do processo? O computador simplesmente vai pegar aquilo que você digitou, no caso 1 mais 1, provavelmente pelo teclado ou pela tela touch, e vai guardar na memória dele. Você lembra que eu falei que a memória serve para o computador armazenar tanto os dados quanto as instruções. Tá? Então, fazendo uma analogia com o processo de compra, o vendedor ele vai ter que guardar na cabeça dele ou em algum lugar o que você quer e o quanto você está disposto a pagar, que é a entrada do processo de compra. Beleza? Aí na parte do processamento, tanto a unidade de controle quanto a unidade lógica e aritmética vão trabalhar. Então eles vão organizar todas as informações, vão saber a sequência, porque no caso a sequência é até trivial, mas vamos supor uma equação muito grande que você tem aquelas precedências de parênteses com colchete, enfim. E aí a unidade de controle organiza qual é a ordem de processamento. E a unidade lógica e aritmética vai fazer toda a conta aritmética nesse caso. E aí então essa parte do processamento é o que a gente chama da parte pensante, a parte que vai realmente trabalhar os dados para gerar alguma informação para você. Aí na analogia do processo de compra, normalmente o vendedor vai ter que ou pedir para fazer a bolsa ou verificar no estoque, verificar a quantia de valor paga, se está de acordo com o custo da bolsa para te entregar. E, enfim, ele vai ter que preparar todo o produto para realmente fazer a venda. Beleza? Então essa seria a parte aí do processamento. Pessoal, agora a gente vai falar da saída. Mas para falar de saída, do mesmo jeito que a gente falou da entrada, então eu vou dar alguns exemplos de dispositivos de saída, porque isso aí também costuma cair em concurso. Então, saída é tudo aquilo que o computador te apresenta, que você consome informações do computador. Então, pode ser uma tela, pode ser uma impressora, que o computador, você consegue imprimir as informações que o computador te passou, ou um som que você escuta, né, alguma música, é uma saída que o computador está te fornecendo. Beleza? Ficou claro? Aí depois disso tudo pronto, o computador já está pronto para te entregar a informação que você precisa. Então ele vai, sei lá, por meio da sua tela, do seu celular, ele vai mostrar o número 3. Claro que não, né? O computador não está bugado não. 1 mais 1 é 2, beleza? Mas enfim, a saída é aquilo que o computador te mostra, aquela informação. E no caso do processo de compra, o vendedor vai te entregar a bolsa. Já está tudo pronto, ele já viu que o pagamento deu certo, já pegou a matéria-prima no estoque, já pediu para entregar, se for o caso, via frete. E aí você recebe a sua bolsa, que é a saída de todos os processos de compra. Beleza? E aí encerrou o processo. Tem alguém cansado aí? Eu sei que a aula tá longa, mas vamos para os exercícios. Bora, bora!
Vamos, vamos, vamos! Primeiro exercício, CESP 2011, Correios. Entre os componentes periféricos de um computador constituem, respectivamente, exemplos de dispositivos de entrada e de saída de dados de um computador. Então vamos lá. Então primeiro ele quer um dispositivo de entrada e depois um de saída. Mouse é um dispositivo de entrada? Certo. E o teclado é de saída? Não, você não consome nada do teclado. Você que usa o teclado para passar alguma informação, algum dado para o computador. Então letra A, falso. Impressora é um dispositivo de entrada? Nesse caso não, mas existem impressoras que são multifuncionais, que às vezes até você consegue escanear alguma coisa, mas nesse caso ele usou impressora no sentido de imprimir mesmo, então não. Impressora também na letra C. Teclado na letra D de dado. É um dispositivo de entrada? Sim, é um dispositivo de entrada. E microfone é um dispositivo de saída? Não. Microfone também é um dispositivo de entrada. Você fala, sei lá, você conversa com algum amigo seu, com a sua família, por Skype, WhatsApp, sei lá, algum software de áudio, e aí você precisa passar alguma informação para eles via áudio, microfone. Então, errado. Então só pode ser a letra E, mas vamos conferir aqui. Mouse é um dispositivo de entrada? Sim, é um dispositivo de entrada. Você passa informações para o computador por ele. E o monitor LCD é um dispositivo de saída? Claro que é. Você recebe alguma informação, algum dado via monitor. Você vê o que aconteceu com o seu processamento, você recebe todas as respostas via monitor. Então, resposta, letra E de elefante. Mais um exercício, prometo que é o último de hoje. Bora! Fundep 2013, Codemig. A arquitetura de Von Neumann é uma das mais relevantes arquiteturas de computadores e ainda hoje influencia o projeto de computadores digitais. Os componentes abaixo fazem parte da arquitetura de Von Neumann, exceto letra A, memória. Não, memória faz parte da arquitetura, que a gente até comentou que é lá que se guardam os dados e as instruções. Letra B, unidade aritmética e lógica. Sim, faz parte da arquitetura, que ela é responsável por executar a parte aritmética e lógica das instruções. Letra C, unidade de entrada. Sim, a gente falou muito sobre isso na aula, né? Que tem os dispositivos de entrada que inserem informações no computador. Então, isso faz parte da arquitetura. E o barramento, letra D de dado. Então, barramento a gente não viu em momento nenhum na aula, né? Não tem barramento nessa arquitetura. Então, você sabe que a resposta é a letra D de dado. Matamos! Agora sim, qual seria um jeito mais fácil de matar esse exercício? Seria a gente lembrar daquela ajuda, aquele macete, aquela dica que é do museu, lembra? Arquitetura de Von Neumann, antiga, coisa arcaica. Então a gente lembra de museu. E barramento começa com a letra B de bola, que não está nessas letras de museu. Então você já saberia de cara que essa é a resposta. Beleza? Ficou fácil, né? Show de bola! Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado muito, porque para mim foi uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa primeira aula de informática básica. E até a próxima aula. Tchau, tchau!